Opa, e aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui, né? Conversando aí com um dos inscritos do nosso canal, o irmão André, e ele despertou essa dúvida, né? E não é um assunto difícil, mas é um assunto que é muito confundido, né? Pelas pessoas. Os sentinelas, né? Aqueles descritos no relato do livro de Enoque, né, ao qual também é citado no livro de Judas. Você tem ali citações em Pedro também, que pode sim referenciar eles. Esses anjos são os mesmos que caíram com Satanás, né? Ou não? E quando se dará essa queda desses anjos? Aí também é uma outra grande confusão que se fazem, né? Principalmente o pessoal de linha mais criacionistas, quando vai falar que a Terra era sem forma e vazia. Eles tentam pegar esse evento dos anjos sendo precipitados do céu com Satanás como esse impacto, né, ou a queda de Satanás com esse episódio de a Terra estar sem forma e vazia. E a gente vai perceber que não é bem assim, porque quando sempre é falado da queda de Satanás, é falar de uma queda futura, tá? E não de uma queda que já teria de certa forma acontecido, né? Se você for pegar os tempos verbais que é utilizado, até porque na Bíblia só registra uma queda de Satanás, somente uma, não duas, não três, mas somente uma. Por mais que Jesus ele tenha dito de certa forma e falado sobre a queda de Satanás, e as pessoas achar que isso aí era algo passado, veremos que não, certo? Não, mas nessa parte eu não vou me adentrar muito, eu só quero explicar quem são os sentinelas nessa história toda e os anjos caídos de Satanás, né? Até porque Satanás e os seus anjos, eles não terão perdão dos seus pecados, né? Da sua transgressão. Eles não terão perdão em querer se opor contra Deus. E isso não aconteceu em nenhum passado, isso vai acontecer. Ele se sentará no trono de Deus e se fará como Deus. Não foi antes. Tanto que em Ezequiel, se eu não me engano, quando vai falar da queda de Lúcifer, né, que não é o nome, é uma titularidade, ele vai falar o quê? Subirei no futuro aos altos céus e porei, sabe? Isso aí não é que já tinha acontecido, gente. Isso vai acontecer ainda. E é no Apocalipse. Sim, Satanás não foi expulso, não foi precipitado do céu. Ele ainda atua nas regiões celestes. É assim que ele é conhecido, como príncipe deste mundo e príncipe das potestades dos ares, nas regiões celestes, que é aonde o apóstolo Paulo ele recomenda que a nossa luta não seja nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes, certo? Mas vamos lá iniciar a nossa leitura. Eu espero que as notificações aqui do grupo não atrapalhem, né, o andamento aqui. A gente vê aqui em Judas, no capítulo Judas, né? Epístola de Judas, né? Só tem um capítulo mesmo. Vamos lá. E aqui diz o seguinte, E desses, versículo 14 adiante, e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então você vê uma citação clara ao livro de Enoque, certo? Mas deixa eu ver aqui. Aqui é porque eu esqueci o trecho aqui que ele vai falar dos anjos, tá? Olha, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Então, esses anjos serão julgados no juízo daquele grande dia. Qual é o juízo do grande dia? O grande trono branco, onde as almas de todos os mortos, seja grandes, pequenos, velhos, adultos, não importa, eles serão trazidos para ser julgados, e aonde se abrirá os livros, né, das obras, dos feitos, e por aí vai, certo? Então esses anjos, eles estão
O que? Aguardando o juízo do grande dia. Eles não foram precipitados do céu. Eles não já têm sua sentença lavrada, diferente de Satanás. Veja bem. Olha o que é que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, tá? É uma sentença eterna. Preparado, esse fogo já foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então, esses anjos aqui, gente, que é a terça parte dos anjos do céu, que Satanás arrasta com a sua cauda, que ainda não aconteceu, como alguns dizem, que Satanás caiu e por isso deformou a terra. Conversa, Satanás não caiu. Eu sei que é complicado, porque então, Satanás ele é assim desde quando? Não sabemos. São mistérios. São mistérios, certo? Ele é o adversário desde quanto tempo? Desde o Éden, a gente vai ver a primeira ação dele, que é a antiga serpente. Desde o Éden a gente vai ver a primeira ação de Satanás. Era sim um anjo do Senhor, que em algum momento se tornou inimigo do Senhor, certo? Mas ainda ele não foi precipitado. Os anjos que irão se rebelar ainda não caíram, tá? Como Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas, obviamente ele nos antevê acerca disso, nós que somos filhos deles, para entender e saber desses eventos, certo? Então ainda vai cair, que é o que está descrito aqui em Apocalipse capítulo 12. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Então, ele está no céu, certo? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, já representado nos poderes terrestres que haverá, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou para si até essa parte das estrelas do céu, que são os anjos, e a lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando essa luz, lhe tragasse o filho. E deu a luz a um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A igreja, nos 3 anos e meio de tribulação, 1260 dias. E houve batalha no céu. Aí agora vê, ó, você está na grande tribulação, a igreja está lá no deserto sendo preservada da grande tribulação e da ira que virá após isso. Na ira a gente vai ser arrebatado, mas da grande tribulação. E quando chega o final da grande tribulação, que Cristo vem para arrebatar sua igreja, Miguel, o arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram mais, o seu lugar se achou nos céus. Gente, isso depois da tribulação. No período da tribulação. Satanás não caiu antes, não foi precipitado antes, como alguns defendem aí, que a terra até foi deformada por causa disso. Mas não se achou, prevaleceu nem mais o seu lugar nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Sim, tá entendendo? Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Só que esses poderes e potestades nas regiões celestes, tá? Ele só será precipitado, lançado fora do céu no final da grande tribulação. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Deus do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao homem. E fora dada à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentado. Você vê que lá em cima já falou que ela estava no deserto, aqui está explicando como vai se dar.
onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, 1260 dias ou 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. A água aqui geralmente representa povos, então é a perseguição dos povos aos servos de Cristo. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca, pragas e por aí vai, né, contra essa água. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E aí vai dizer que ele teve êxito nisso no capítulo 13, tá? Porque são esses que estão nas cidades pregando. São as testemunhas de Cristo, certo? Então vocês entenderam bem que a queda de Satanás com os seus anjos se dá na tribulação, certo? No final da tribulação, aonde Cristo vem e desfaz Satanás com a sopro de sua boca e o prende durante o milênio, até que seja solto por mais um período de tempo, e aí vai definir, obviamente, as nações que participarão do reino eterno. Certo? Então você vê que Satanás não caiu antes. Então, aonde é que entram os sentinelas aqui? Não estão, eles serão julgados. E agora a gente vai, obviamente, entender como, lendo mais algumas passagens aqui, e indo para o livro de Enoque, para entender perfeitamente que os sentinelas, os 200, que se amarraram mutuamente em juramento, se deitaram com as filhas dos homens, esses aí serão julgados pelos santos, certo? Eles estão aguardando julgamento em prisões, tá? Ó, 1 Coríntios capítulo 6. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Que Paulo aqui está dizendo, por que vocês não resolvem a causa de vocês entre vocês, em vez de levar para o magistrado, né? Para a corte do mundo, para causar escândalo e vergonha? Aí ele continua dizendo, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, no milênio, certo? Se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Que anjos é esse que vai ser julgado? Já que, quando as pessoas estiverem diante de Cristo, ele dirá, apartai-vos de mim para o inferno, né? Que foi reservado para Satanás. Se é algo reservado, é porque não tem mais julgamento. Já é a sentença lavrada. Aqui Satanás é expulso do céu, ele leva até essa parte dos anjos, que será condenado com ele no inferno. Mas que anjos é esse que ainda passarão por julgamento? Não é Satanás, não é os anjos de Satanás. Esse aí já recebeu sua sentença. O próprio Jesus em Mateus 24 vai dizer, 24 ou 25 se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, e vi Satanás como um raio descer do céu. Jesus está falando exatamente de Apocalipse capítulo 12, quando Satanás é precipitado do céu. Em Ezequiel, quando vai falar lá do rei de Tiro, que representa Satanás, está falando da altivez dele, que ele vai ser derrubado. Mas aquilo ali já aconteceu? Não, é um evento pro futuro. Então a sentença de Satanás ela já é certa. Mas a dos anjos não é. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou em prisões, ou em cadeias, na escuridão, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então esses anjos serão julgados. Que anjo é esse que será julgado? Como é que a gente vai saber? De onde Paulo tirou isso aqui que vamos julgar os anjos? Ah, mistérios, revelações, ele recebeu ali, ninguém mais sabia. Ué, mas Pedro está falando também que há anjos reservados para o juízo. Judas está falando também que há anjos que não guardaram seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em escuridão, como Pedro diz, eternas, até o juízo daquele grande dia, o grande trono branco. Se tivesse uma Bíblia com referências aqui, vocês iam ver que ia levar para esse texto de Apocalipse, que é o juízo do grande trono branco, onde os seres, as pessoas serão julgados pelas suas obras, aqueles que não tiveram conhecimento da verdade. Jesus, quando desceu para pregar espíritos em cativeiro. Que espíritos é esse em cativeiro? Que já estava preso. Se não existe, se o inferno ele só vai ser habitado mediante ao milênio e a eternidade no lago de fogo, quem são esses anjos que já estavam presos em
prisões e escuridões que Jesus vai dizer. E desceu ao mais baixo, né? Paulo vai dizer sobre Cristo. E desceu aos mais baixos e pregou as almas cativas. Quem são essas almas cativas que já existiam ali? Exatamente os anjos que foram aprisionados. E agora a gente vai entender isso em perfeição lendo o livro de Enoque. Vai ser uma leitura um pouco extensa, tá? Vai ser uma leitura um pouco extensa, até o capítulo 16. Talvez eu salte alguma coisa aqui, mas vamos lá. Aí vocês vão entender perfeitamente quem são esses anjos que serão julgados. O porquê serão julgados e quem irá julgar, que somos os santos, e por que eles serão julgados. Esses, os 200 sentinelas, não fazem parte em nenhum momento do plano de Satanás. Eles vieram, como é o relato que está no livro de Jazá e de Enoque, auxiliar o homem depois da queda, e eles acabaram ali namorando com as filhas dos homens e causou todo o caos. Tanto que os ensinamentos que eles fizeram de armas e tal eram para se proteger dos seus filhos, né? As criaturas monstruosas, gigantes, né? Vamos lá. Antes, Enoque capítulo 12. Antes de todas essas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E eis que os sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e diz às sentinelas. Aqui ele já começa o julgamento das sentinelas. E quem vai julgar essas sentinelas? Enoque. Enoque é um exemplo da igreja. Enoque foi arrebatado, teve o corpo transformado e se tornou um juiz. Vai e diz aos sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e o seu santo e eterno estado, aos quais foram contaminados com mulheres. Você vê, o pecado deles não foi contra o Criador, não foi contra o Pai. O pecado deles foi contra a própria natureza deles. Abandonaram a sua habitação, como está lá em Pedro, como está em Judas. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão dos pecados. Opa! Calma aí. Na terra eles nunca terão o quê? Remissão dos pecados. Então quer dizer que eles vão ser perdoados? Eles vão ser remidos de alguma forma? Vocês estão entendendo agora o julgamento dos anjos? Não tem nada a ver com os anjos que Satanás leva ali em Apocalipse capítulo 12? Esses aqui são lá no início. Pois eles não se regozijaram em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bens amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e ficarão e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Eles vão ficar clamando, mas não obterão. Veja bem, ó. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: tu não obterás paz. Que era o líder deles. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará, preste atenção, prisões escuras, cadeias eternas, preste atenção. Ele te amarrará. Socorro e misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos. E eles todos ficaram apavorados e tremeram. Olha, Enoque julgando os sentinelas, os grandes sentinelas. Sentinelas esses, gente, que não eram uma patente baixa. Eles estavam no nível dos 7 anjos sagrados de Deus, né? Dos sete santos, né? Não é anjo, porque anjo é uma classe, mas dos arcanjos, dos 7 arcanjos, como Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel e por aí vai. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão. Enoque escreveu um memorial de súplica para que esses anjos obtivessem perdão. São os anjos de Satanás, gente? Não, nunca foi. As pessoas confundem, chamar os sentinelas de anjos que foram precipitados do céu. Não foi. Eles caíram da graça, da habitação natural, quando vieram à terra. Mas não que eles foram expulsos por desobediência, nada disso. Tanto que eles vão obter perdão. Está aqui escrito. Esse memorial vai estar lá. E com certeza, quem for julgar esses anjos, eles vão receber o memorial de Enoque na mão. É um dos livros. E que eu fizesse um memorial de suas ações, ascendendo diante de Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então, não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados.
Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas. Eles começaram a clamar a Deus, pedir perdão por seus espíritos, por tudo que eles haviam feito e pelo assunto de sua solicitação. Quer dizer, eles estavam apelando o que aqui, segundo o que Enoque está falando? Todas as obras que eles fizeram para o Pai. Lembra-se disso, lembra que eu fiz isso para o Senhor, nos perdoe. E isso aqui é a súplica que Enoque, que eles estão fazendo. Enoque está anotando para levar a Deus, tá? Porque eles não poderiam falar perante Deus tamanha transgressão, certo? Remissão para que eles obtivessem remissão, que é perdão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, aos quais estão da direita para o oeste de Hermon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram a mim, acima de mim, e caí e vi uma visão de castigos para que eu pudesse relatá-los aos filhos dos céus e reprová-los. Quando eu acordei, fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situado entre o Líbano e Senezer, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto e meu sonho, e começaram a pronunciar essas palavras de retidão, reprovando os sentinelas do céu. Enoque julgando os anjos. E olha, eles estão arrependidos, né? Aqui, vamos, capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, aos quais pertence ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com língua de carne e com o meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração, assim como ele... Deixa eu ver aqui, pulou. Eu entendi no coração, assim como ele havia citado, criado e dado aos homens o poder de compreender as palavras de entendimento. Assim criou e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. Escrevi sua petição e na minha visão foi-me mostrado que o seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Veja bem, não é que eles não vão ser atendidos ou não perdoados. Não acontecerá até que o mundo perdurar. E quando é que até quando o mundo vai perdurar? Esse mundo atual, caído, vai durar, gente? Até o fim dos tempos, quando Jesus trará novos céus e nova terra. Como nos vídeos, tem 2 ou 3 vídeos passados que eu falei sobre. E trarei novos céus e nova terra. Em 2 Pedro capítulo 3... vai falar lá que a terra será purificada através do fogo. Então esses anjos só terão suas causas ouvidas e atendidas logo após esse período, que é depois do 7º milênio, entrando no 8º milênio. Certo? Mas vamos continuar. E escrevi a petição da minha visão, foi-me mostrado que... Vamos lá. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante nunca ascenderás ao céu. E ele disse que na terra ele vos amarrará tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes dessas coisas tu verás a descendência dos seus bem-amados, a destruição dos seus vossos bem-amados filhos. Não possuireis mais eles. Cairão diante de vós pela espada, nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Tem mais aqui. Certo. Pula aqui, tá? A gente pulou aqui essa parte. Aqui agora vai ter uma visão da glória do Altíssimo, certo? Não vai parar um pouco a sentença deles aqui, como vocês reparou, versículo 9 do capítulo 14, não chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi, mas chorareis então eles estão lá aguardando, certo? Estão lá aguardando? Beleza, agora a gente vai pular aqui para o capítulo, vamos lá, 15 vai continuar a sentença deles. Então ele tornou a palavra e falou comigo. Eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e diz à sentinela dos céus que te enviaram como seu intercessor. Enoque julgando os anjos e intercedendo. Eis que tu deveis interceder pelos homens.
e não os homens por ti. E aqui Deus já dá uma dura aos sentinelas. Era para vocês interceder para os homens. Esse era o papel de vocês. Não os homens por vocês. Vê como um sinal do julgamento que eles passarão? Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tornaste-as para ti esposa, tomastes para ti esposa, agistes igual aos filhos da terra, e geraste uma ímpia descendência. Vós éreis espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens e fizestes como aqueles que são de carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Né? Os homens, nós. Portanto, eu concedi a essas mulheres que com eles coabitassem, e que com eles gerassem filhos, que nada lhes falte sobre a terra, mas desde o princípio fossem feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeita à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Como é que está em Judas? Como é que está em Pedro? Os anjos que abandonaram a sua habitação. Porquanto, vamos lá, agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, que são os demônios. E na terra estará a sua habitação, mas os espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos de maldade deles eles serão chamados. A habitação do espírito do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes a nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendam e confundem a terra. Tá? Esses demônios que estão candomblé, que estão, que aparecem, que fingem ser pessoas e tal, isso aí não são anjos de Satanás. Esses anjos ainda vão cair. Não é Satanás que faz essas obras também, tá? Apesar de ele atuar com engano nos reinos do mundo. Mas essas manifestações espirituais aí são feitas por demônios, pelos espíritos dos filhos dos sentinelas, tá? Eu acho que isso aí a maioria das pessoas sabe. Eu sei que tem gente que não sabe disso. Acho que tudo é Satanás, mas não é. Eles causaram lamentação, nenhuma comida deles eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. E aí você repara que você vai no candomblé da vida nesse lugar, esses caboclos, esses espíritos, eles têm apreço por comida. Já viu como é interessante? Minha mãe já foi desses meio da adolescência, e ela contava que quando baixava o caboclo lá, eu esqueci o nome do qual, não sei se era o Exu Caveira ou um desses, baixava no corpo de uma pessoa, ele pulava tipo quase 2 metros de altura e bebia sangue de carneiro, de galinha, bebia mesmo, bebia bebida, assim, muita coisa. E quando o caboclo saía do corpo da pessoa, a pessoa estava normal, não estava bêbada, nada. Só não sabia o que tinha acontecido. Interessante. Continuando. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, ou seja, de sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo, que é após o 7º milênio. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. Final dos tempos. E então sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize: no céu tens estado coisas. Dize: no céu tens estado coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti. Contudo tens conhecido um reprovável mistério, e isto tens relatado às mulheres da dureza do vosso coração. E por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado os males na terra. Então você vê que desde o princípio as mulheres têm esse espírito de destruição, Eu só estou fazendo um comentário aqui em cima do que está e o que a gente sabe da história da humanidade até aqui. E diz a eles: nunca, portanto, obtereis paz. Agora vamos lá. O julgamento vai continuar, agora eu tenho que ver o texto. Aqui, pronto. Vamos lá.
Vamos ler o capítulo, pular para o capítulo 18 e ler o versículo 20. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, até a consumação do céu e da terra, que é quando a terra é purificada através do fogo, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Os anjos. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgridem o mandamento de Deus, antes que seu tempo chegasse, pois aqui vai dar sentença de vários anjos. Portanto, ele ofendeu-se com elas, amarrou-os até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então Uriel disse: eis que aqui os anjos que coabitaram com mulheres, presta atenção, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses, pois no grande dia haverá um julgamento no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levarão desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, não vi a aparência do fim de todas as coisas. Só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via todas essas coisas. Aqui vai falar dos 7 anjos vigilantes. Vamos lá. Aqui vai falar das prisões, certo? Capítulo 22. Aí, então Rafael, um dos santos anjos, estavam comigo e respondeu: e esses são os lugares deleitosos onde os espíritos e as almas dos mortos serão reunidos, né? E vamos lá. Vamos lá. Aqui ele vai falar do final, do Armagedon, né? No capítulo 27. Ele vai falar do fim do julgamento final. Mas ali em cima, a gente já vê claramente que esses anjos têm que esperar para o julgamento. Agora, a sentença deles será de perdão ou não? Vai depender da gente. Certo? A sentença vai depender, obviamente, do julgamento. Se é nós... Aqui é o julgamento dos pecadores. Não sei se aqui ele já vai voltar a tocar no assunto. Aqui vai ser o julgamento dos homens injustos. Certo? Deixa eu ver... Aqui os anjos fazendo seu papel. Certo, então é isso, pessoal. Essa parte das parábolas aqui é interessante, porque tem uma parábola dessa, umas 2 parábolas dessa que Enoque cita, que Jesus fala a mesma parábola. Entendeu? O ancião de dia, filho do homem, né? E por aí vai. Então vocês percebem que esses anjos sentinelas, os 200, os que se amarraram em mútuo juramento, esses anjos serão julgados por quem? Pelos santos, tá? E aqui está falando do tempo do fim, muita coisa. Vamos lá. Então olhei, capítulo 54. Então olhei e virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Aqui vai falar de Satanás e seus anjos, quer ver? E para os vales eles levaram os reis e os poderosos. Ali meus olhos viram um instrumento que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: para que essas correntes são preparadas? Ele respondeu: essas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação. Azaziel é os sentinelas. E para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Aqueles dias, punição virá do Senhor e
reservatórios de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sobre a terra. Todas as águas que estão no céu e debaixo delas serão reunidas. Ah, não, pronto. Aqui já entra desculpa, é dilúvio aqui, tá? Aqui é o dilúvio, certo? Aqui é o dilúvio. Mas você vê que aqui parte a prisão deles, tá? Os anjos são presos, os néfilis ou os gigantes, eles são aprisionados, eles são presos. Aqui vai contar, obviamente, como eles serão presos. E aqui é onde eu acredito de onde surgem as pirâmides, tá? Porque vai falar que eles são presos debaixo de grandes pedras pontiagudas. E as culturas antigas acreditavam que os deuses habitavam nas pirâmides, né? Que era uma passagem, era um portal. E eu acredito que essas sejam as prisões porque não é uma pequena prisão, isso, até a consumação dos tempos. Até o fim dos tempos, aonde eles serão julgados por nós, pelos santos, tá? Que não é esses mesmos anjos aqui de Satanás, que esses aqui sim, já estão reservados, como Satanás já está reservado para o fogo eterno, o lago de fogo, certo? Agora, os anjos caídos aqui, que é relatado em Judas, em Coríntios e em Pedro, esses serão julgados no fim dos tempos. Agora, quem vai julgar é quem vai decidir a sentença deles, tá? Até porque eles já estão em penitência. E isso com certeza vai ser avaliado, né? A penitência deles. Então eu espero que o vídeo tenha sido claro para vocês, que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? Não é difícil, mas também não é tão fácil a gente ver esses assuntos, tá? Vale ressaltar que quando você chegar aqui a partir do capítulo 50 em diante, aqui já vai entrar na história de Noé, tá? Do pai de Noé, vai entrar em Noé, vai entrar na condenação deles, que é a prisão, que eu acredito que seja as pirâmides, tá? Pela descrição que dá, grandes pedras pontiagudas, e todo mundo sabe que, humanamente falando, é impossível o ser humano construir pirâmide. Todo mundo sabe disso. E tem pirâmides em todas as partes do mundo, não só no Egito, certo? Então tá aí esse conteúdo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode botar nos comentários ou pode mandar lá no Telegram, que terei o prazer de sanar essas dúvidas aí. Tá certo, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo.